Cara, eu já não tava com nenhuma expectativa pra essa estreia do São Paulo, porque assim, o trabalho do Zubeldia, que é o treinador do São Paulo, é péssimo. E não é de agora, não é desse ano. Ele já terminou péssimo ano passado. E assim, eu tinha a sensação, cara, de que depois da forma que foi o Campeonato Paulista do São Paulo, ele já seria demitido, mas não foi. Assim, eu fiquei muito surpreso, cara, depois daquele jogo contra o Palmeiras, ele não ter sido demitido. Porque assim, eu entendo que contra o Palmeiras o São Paulo foi muito prejudicado pelo pênalti do Vitor Roque, que não foi pênalti nem aqui nem na China. Só que dito isso, separado o lance do pênalti, o São Paulo fez uma eliminatória patética contra o Palmeiras. E assim, a gente tá falando de um time do Palmeiras que tá longe de jogar um futebol convincente. A gente viu hoje o jogo contra o Botafogo, que a gente vai falar já já. E mesmo assim, o São Paulo praticamente não conseguiu ameaçar o Palmeiras durante aquela partida. Então, assim, é um trabalho muito ruim, é um trabalho que não consegue extrair o melhor de praticamente ninguém do elenco, e ainda por cima atrapalha jogadores jovens, né? Ele não tem dado o devido espaço para jogadores jovens, como por exemplo o Ryan Francisco. Inclusive, se eu não me engano, teve uma entrevista depois desse jogo aqui, que ele falou que não, enquanto o Cagliari estiver bem, né, não tem como dar espaço pro Ryan Francisco, cara. Sendo que se tem uma coisa que o Cagliari não tá é bem. A não ser que ele tenha querido dizer bem de saúde, né? Não, o cara tá bem de saúde, ele tá jogando. Porque bem tecnicamente é uma coisa que ele não tá. O jogo terminou 0-0 e o nosso Caglierizão foi grande responsável por esse jogo terminar 0-0, porque ele desperdiçou uma penalidade, beleza? E ele não só... Porque assim, cara, quando você perde um pênalti batendo normal, pô, tentei bater ali, tentei tirar do goleiro, pau, o goleiro acertou o canto, beleza. Cara, o Cagliari, ele isolou o pênalti. Ele isolou aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Eu não sei se tá dando pra ver meu mouse pela live, mas esse vulto branco aqui é a bola, cara. Ele isolou o pênalti, cara. Cara, você tem noção do quão mal você tem que bater uma penalidade pra isolar ela, cara? O gol é muito grande, cara. Sério, não é brincadeira, não. O gol é colossal, assim, um negócio, é um trambolho, assim, um espaço gigantesco. E o Jonathan Carelli não conseguiu acertar nem a porra do gol, cara. Ele isolou completamente esse pênalti. E assim, eu já tenho dito desde o Campeonato Paulista, cara. Quem me segue lá no Twitter, eu não tava falando de futebol brasileiro aqui no canal, mas lá no Twitter eu já tô falando faz tempo. E o Cagliari, cara, ele não joga nada há muito tempo, cara. Pra mim, Cagliari e Luciano, especialmente essa dupla de ataque aí de São Paulo, já deu o que tinha que dar. Sinceramente, eu acho que o São Paulo deveria procurar alternativas. Porque são dois caras que não estão jogando rigorosamente nada e parece que tem cadeira cativa no time, cara. Parece que eles não saem do time de jeito nenhum. Especialmente o Cagliari. Inclusive, o Cagliari, ele tem sido até nocivo pro São Paulo, cara. Porque, por exemplo, na própria eliminação contra o Palmeiras do Campeonato Paulista, o Cagliari perde um gol inacreditável ali no primeiro tempo. Coisa que se ele faz aquele gol, talvez a história fosse outra mesmo, com o pênalti mandrake lá do Vitor Roque. E aí, logo na abertura do Campeonato Brasileiro, o que é que ele faz? Ele perde um pênalti da maneira mais patética, da maneira mais ridícula possível, e faz o São Paulo já começar o Campeonato Mundial. Porque assim, cara, com todo respeito pro esporte, não sei como o esporte joga, não acompanho o time acabou de subir para a Série A, então não vou fingir que acompanho o esporte para saber como eles jogam, mas é um time que acabou de subir de volta para a Série A. Então, um time como o São Paulo, com os jogadores que o São Paulo tem, que é um dos maiores times do Brasil, começando o campeonato em casa, pegando um time que subiu para a Série A, o São Paulo tem que fazer os 3 pontos, cara, para começar bem o campeonato. E aí você já começa empatando em 0-0, cara. Foi um dos dois 0-0, né? A gente teve 2-0 na rodada. O outro foi... Enfim, já a gente chega lá, não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Então, é uma estreia, na minha opinião, bem decepcionante do São Paulo. Quer dizer, bem decepcionante em termos de resultado. Porque quem sabe do trabalho do Zubeldia meio que já tava na expectativa de que fosse ser uma estreia ruim, né? E por incrível que pareça, ele não caiu, né, cara? O Zubeldia não caiu depois desse jogo. Eu tava pensando assim, cara, pô, o Dorival Júnior acabou de ser demitido. O Dorival, que antes de ir pra seleção brasileira, tava no São Paulo, né? Fez um bom trabalho no São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, é um título inédito na história do São Paulo. E eu pensei, pô, de repente, cara, eles vão já aproveitar a deixa, né? Dorival Júnior demitido, livre do mercado, começa mal o Campeonato Brasileiro, empatando em casa, 0-0. É agora, demite o Zubeldia e vai atrás de Dorival. Manda um zap pro Dorival, porque assim, cara, eu não sei como é que tá a cabeça do Dorival. Dorival é um cara de idade avançada, deve ter se estressado muito treinando a seleção brasileira. Mas você treinar a seleção não é tão cansativo quanto treinar clube. Então, o Dorival ficou um ano treinando a seleção brasileira. Eu acho que o Dorival ele não vai precisar tirar um período sabático depois dessa passagem da seleção brasileira. Eu acho que ele vai voltar a trabalhar rápido. Sei lá, talvez aí nas próximas semanas o Dorival já esteja trabalhando. E eu realmente pensava que o São Paulo seria o time a aproveitar esse momento para demitir o Zubeldia e ir atrás do Dorival. Mas, por enquanto, não aconteceu, né? O André Hernan, que é jornalista, ele deu informação lá no Twitter
de que o Zubeldia não vai cair, beleza? Ele não cai, ele segue no comando do São Paulo. Então existe a possibilidade do São Paulo perder a possibilidade de contratar o Dorival por causa de um outro clube aí que parece que pensou um pouco mais rápido que o São Paulo, né? Enfim, já já a gente chega lá. Temos também aí o Juventude vencendo na primeira rodada, 2-0 no Vitória, com 2 gols do Gabriel Talhari. E assim, cara, tem uma história bem curiosa sobre esse jogo, porque assim, o Gabriel Talhari faz 2 gols, um no primeiro tempo e um no segundo tempo. Ele deslocou o ombro no primeiro tempo, cara. Inclusive o primeiro gol é bem bonito, tá? Ele recebe ali uma bola longa, domina, bota na frente, bate firme, cruzado. Só que tem um lance ali que ele recebe uma chegada forte ali da zaga do Vitória e ele acaba deslocando o ombro na queda. Daí ele vai pro intervalo, no intervalo, o cara morrendo de dor, pede pra darem um jeito ali no ombro dele, mas obviamente não tinha ficado 100%, né? Eu nunca desloquei o ombro, tá? Eu não sou um cara radical, de esportes radicais, então meu ombro sempre ficou no lugar. Mas eu imagino que quando você desloca o ombro, cara, mesmo que você coloque ele de volta, deve ficar uma dor desgramada, deve ficar muito dolorido ali. Ele seguiu no jogo, né? Ele poderia ter se substituído, mas ele seguiu no jogo. E no segundo tempo ele foi lá e cravou o segundo gol, cara. Fez o 2-0 aí e deu a vitória ao Juventude logo na estreia. Todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o futebol brasileiro sabe como é o Juventude no Jacone, né, cara? É um dos times mais insuportáveis, assim, de você enfrentar como visitante, né? Já começaram aí fazendo valer essa força, jogando dentro de casa, venceram o Vitória por 2-0 com 2 gols do Gabriel Talhari, que por enquanto é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Foi o único jogador, pelo menos que eu me lembre de cabeça, foi o único jogador que fez 2 gols nessa primeira rodada, então Gabriel Talhari por enquanto é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele que na temporada passada teve muitos problemas físicos, né? Jogou muito pouco. Sei lá, acho que ele perdeu metade dos jogos do Juventude na temporada passada. E durante toda a temporada passada ele tinha feito apenas 2 gols pelo Juventude. No primeiro jogo do Campeonato Brasileiro 2025, ele já faz 2 gols, né? E já superou essa marca, porque ao todo ele tem 3 gols em 2025. Grande estreia aí do Gabriel Talhari, que mesmo com o ombro lascado, conseguiu dar a vitória ao Juventude sobre o Vitória. Dar o triunfo ao Juventude sobre o Vitória, para evitar aqui a redundância, beleza? Cruzeiro e Mirassol. O Mirassol, cara, que também subiu recentemente, só que o Mirassol é um caso especial. O Mirassol está jogando a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história. E assim, praticamente todo mundo tá dando o Mirassol como rebaixado já. Não, o Mirassol já caiu. A questão é em quantas rodadas o Mirassol vai ser rebaixado. Assim, eu não sei, né? Não vou querer cravar. Porém, tem uma parada sobre o nosso Mirassol, cara, que eu não posso deixar de destacar, né? Porque assim, eu tava lá todo de bobeira, vendo as escalações, assim, dos jogos das 18h30. O goleiro do Mirassol é ele! Simplesmente Alex Muralha. Simplesmente Alex, vírgula, o Muralha. É o goleiro do Mirassol. Foi o Alex Muralha quem tomou os 2 primeiros gols aí do Cruzeirão cabuloso no Brasileirão 2025. O primeiro gol marcado pelo Dudu e o segundo gol marcado pelo Gabriel, vírgula, o gol, Gabigol, que tem até uma história bem curiosa, cara, porque assim, o que acontece? O presidente do Cruzeiro, ele deu entrevista aí um tempo atrás falando, não, o Gabigol me prometeu que vai meter 20 buchas no Campeonato Brasileiro. Aí o Gabigol fez o primeiro gol agora no Campeonato Brasileiro. Fez o primeiro gol, né? Aí perguntaram pra ele, no pós-jogo, sobre isso. E aí, tu prometeu lá que vai meter 20 buchas no campeonato? Ele, não, prometi não, sai pra lá com essa merda. O Gabigol se livrou a dele de, não, prometi não, cara. Eu falei que ia fazer, falei que ia tentar fazer, mas eu não prometi não. Enfim, não sei quem tá falando a verdade, se é o presidente ou se é o Gabigol, mas ele já fez o primeiro, né? Só faltam mais 19. O fora do Gabigol, cara, que se ele fizer os 20, o que tem grande chance dele fazer, porque ele é um grande atacante, desde que ele recupere a boa fase dele, né, cara? Afinal de contas, os últimos 2 anos dele pelo Flamengo foram horríveis. Se ele fizer os 20, ele vai dizer, eu prometi cumprir! É a cara dele fazer isso. Eu prometi cumprir, cara, se ele fizer os 20. Mas se ele fizer, sei lá, 15, ele vai dizer, não prometi não, cara. Eu fiz o possível, tentei, me esforcei, me dediquei, mas não deu pra fazer os 20. Enfim, boa estreia do Cruzeiro, né? Eu confesso que talvez, assim, se o Cruzeiro tivesse atropelado mais o Mirassol, né? Porque tá todo mundo dizendo aí, não, o Mirassol já tá rebaixado, o Mirassol é o pior time do campeonato disparado. Então, talvez se o Cruzeiro tivesse conseguido uma vitória mais sólida, eu ficasse mais confiante. Mas foi 2-1 ali, ainda tiveram que contar com o goleiro Cássio pegando o pênalti, o que é zero novidade, né? Convenhamos.
Assim, toda vez que eu vejo essa informação, o Cássio pegou pênalti, eu digo, a coisa mais normal do mundo, cara, porque eu cresci nos últimos, sei lá, 13, 14 anos ouvindo notícia de que o goleiro Cássio do Corinthians, quer dizer, do Cruzeiro, pegou pênalti, cara. Então não tem jeito, cara. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cássio já tá fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é pegar pênalti. Ele que, pra quem não tá ligado, é disparado o maior pegador de pênalti da história do Corinthians. Se eu não me engano, agora de cabeça, ele pegou 32 pênaltis com a camisa do Corinthians, cara, é um número absurdo pro cara ter. E o Cassião aí fez mais uma defesa de pênalti. Assim, eu falei que essa defesa ela foi um pouco frustrada, né, porque ele defende o pênalti e daí pouco tempo depois o Mirassol marca. Então ficou um pouco ofuscado, mas ainda assim foi uma defesa de pênalti. De qualquer forma, o Mirassol não conseguiu buscar o empate e o Cruzeiro assegurou a vitória. 2-1, gol de Dudu e Gabigol com 2 assistências do lateral direito, o William, beleza? E assim, uma coisa interessante para falar sobre o Gabigol é que ele marcou em 2 jogos seguidos do Campeonato Brasileiro, beleza? Os 2 não foram pelo Cruzeiro, né? Ele marcou na última rodada do Brasileirão passado pelo Flamengo, né? O último jogo dele com a camisa do Flamengo. E ele marca agora na primeira rodada desse campeonato. Ou seja, 2 jogos seguidos do Campeonato Brasileiro que o Gabigol marca. A última vez que o Gabigol tinha feito gol em 2 jogos seguidos do Campeonato Brasileiro, vocês sabem quando tinha sido? Tinha sido em maio de 2024? Não, de 2023. A gente tava perto aí de completar 2 anos que o Gabigol não conseguia marcar em 2 jogos seguidos do Campeonato Brasileiro, mas ele quebrou essa marca aí, marcando contra o Mirassol. Fortaleza, cara, tem uma parada bizarra sobre esse jogo, cara, que foi essa questão aqui do Mano Menezes, cara. O que acontece? O Mano Menezes fez uma substituição com menos de 15 minutos de jogo. Ele tira o Serna e coloca o Lima. E segundo ele, foi porque ele errou. Ele tomou a decisão errada na hora de escalar o time. E o Fluminense estava sendo dominado, daí ele foi lá e fez uma troca para tentar recuperar o jogo. E assim, cara, 2 coisas aqui. Primeiro, é grotesco um treinador da experiência do Mano Menezes cometer um erro de enquete desse. Beleza? É grotesco. E segundo, eu acho que a gente no futebol, a gente não pode enxergar como tabu substituições do primeiro tempo. Porque assim, cara, é uma merda você errar, tem que ser criticado, tem que ser. Mas, irmão, já que tu errou, já que tu viu que errou, faz a troca. Beleza? Faz a troca. Porque é melhor você ser ridicularizado por cometer um erro grotesco de escalação do que o seu time perder. O Fluminense perdeu mesmo assim, perdeu. Mas é melhor fazer a troca, entendeu? Tipo, se você vê que, putz, eu fiz merda, cara, escalei errado, os caras estão explorando um buraco ali na minha defesa, não tá funcionando, é melhor eu trocar essa peça por essa outra peça. Pô, a gente teve um técnico fazendo isso em final de Copa, gente. Na final da Copa de 22, o Deschamps, ele erra também na escalação da França. A Argentina tava dando um banho de bola na França, faz 2-0. O que é que o Deschamps faz ainda no primeiro tempo? Ele tira o Dembélé, que hoje virou o Pelé, e ele tira o Giroud. Ele faz 2 alterações no primeiro tempo para evitar que a França terminasse o primeiro tempo perdendo de 4-0 para a Argentina. Entendeu? Então assim, eu acho que isso aqui não pode ser visto como tabu, cara, porque tem muito treinador por aí, cara, que ele caga na escalação, o time dele tá sendo dominado, o time dele tá sendo esculachado e ele não troca. Ó, o Eudes citou um bom exemplo. Olha aí, Eudes, valeu. Dorival deveria ter mudado no primeiro tempo contra a Argentina. Exatamente. Qual foi a cagada do Dorival na escalação contra a Argentina? Ele entrou com 2 meio-campistas para enfrentar uma Argentina que estava jogando com 4 meio-campistas, 5 meio-campistas. Se o Dorival tivesse sido ligeiro, ele teria visto, putz, fiz merda. O Brasil sendo dominado, acuado, o que aquele Dorival deveria ter feito? Tirado um dos atacantes e colocado mais um meio-campista. Entendeu? Era isso que ele deveria ter feito, mas ele não fez e o Brasil acabou se lascando, né? Enfim, o Mano Menezes reagiu rápido, mas não adiantou muita coisa, porque o Fortaleza conseguiu a vitória mesmo assim. O Fortaleza fez um jogo bem melhor que o Fluminense, né? Gols do Lucero, que foi o primeiro gol do Campeonato Brasileiro 2025. Foi o gol do Lucero, né? Gol mais fácil da vida dele, né? O Pikachu avança ali pela direita, rola pro meio e o Lucero só empurra para dentro do gol. Inclusive tem um detalhe bem interessante, né? Que esse foi o primeiro... Como é que eu posso dizer, meu Deus, essa estatística? Foi a primeira vez desde 2014 que o primeiro gol do Campeonato Brasileiro foi marcado por um estrangeiro, né? A última vez tinha sido lá em 2014 do Internacional, o gol do Charles Arangue, se eu não me engano. E aí o Lucero marcou o primeiro gol do Brasileirão 2025. O segundo gol do Fortaleza, eu já falei pra vocês, a gente tá concorrendo aí ao fenômeno da rodada, foi o gol de cabeça do Tinga, simplesmente um gol absurdo, cara. Eu tô até agora impressionado com esse gol de cabeça do Tinga, cara, porque ele cabeceia de muito longe, cara.
E assim, não é um gol no goleiro qualquer, não é um gol no goleiro bucha, é no Fábio, cara. Tudo bem que o Fábio tem 800 anos de idade, mas ainda é um grande goleiro, ainda cata muito, né? E o Tinga meteu simplesmente na cabeçada perfeita para fazer ali o 2-0 para cima do Fluminense, beleza? E uma estatística bem interessante aqui sobre o Leão. O Fortaleza não perde em casa no Brasileirão desde novembro de 2023. O Fortaleza aqui no campeonato passado, né, o campeonato 2024, foi o melhor mandante de todo o campeonato. Não teve Botafogo, não teve Palmeiras, ninguém foi melhor mandante do que o Fortaleza no Brasileirão 2024. Eles não perdem em casa desde novembro de 2023, desde o final ali do Campeonato Brasileiro de 2023. É uma estatística absurda, cara. O trabalho do Vojvoda é surreal, cara. É sobrenatural o trabalho que esse cara faz do Fortaleza. Grande início aí de campeonato pro Leão, beleza? E aí sobre a demissão. O Fluminense perdeu, o Mano Menezes caiu, para surpresa de 0 pessoas, beleza? Para surpresa de 0 pessoas. Porque assim, tanto os torcedores do Fluminense quanto quem estava acompanhando de fora, sabia que era uma questão de tempo o Mano Menezes cair. Porque assim, cara, o Fluminense, ele deu muita bobeira. O Mano Menezes era para ter caído ano passado. Assim, o Felipe Melo falou uma coisa, cara. Eu não sou muito de concordar com o Felipe Melo, não. Ele virou comentarista, né, depois que se aposentou, comentarista do Sport TV. E ele falou uma coisa sobre a demissão do Mano, que ele falou assim, cara, no momento que o Fluminense ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, na última rodada do Brasileirão passado, escapou do rebaixamento, no momento em que terminasse aquele jogo, era pro Mário Bittencourt ter chegado e falado, ó, mano, aperta a mão, ó, obrigado pelos seus serviços, muito obrigado por ter ajudado a salvar a gente do rebaixamento, você não é mais técnico do Fluminense, boa sorte na sua jornada, sei lá, falar todos os clichês possíveis de demissão de treinador. Porque não dava, cara, desculpa, irmão. Desculpa, cara, não dava. Tipo assim, o Mano, cara, eu acho que ele foi importante pra ajudar a salvar o Fluminense do rebaixamento, porque ele conseguiu meio que estancar uma sangria que tava sendo o Fluminense no Brasileirão 2024. Mas não dá pra aquele trabalho dele continuar, cara, não dá. E aí continuou, forçou a barra de continuar. Foi algo parecido que aconteceu com o Fernando Diniz no Cruzeiro, né? O trabalho do Fernando Diniz no Cruzeiro ano passado era horrível. Era pra ele ter caído logo após o fim do Campeonato Brasileiro. Insistiram e demitiram o cara logo no começo aí do Campeonato Mineiro. E aí aconteceu coisa parecida com o Mano, ele não caiu no Carioca, era pra ter caído no Carioca, né? Pra não desperdiçar toda a pré-temporada, mas não, passaram toda a pré-temporada com o Mano Menezes, esperaram começar o Campeonato Brasileiro e aí na primeira rodada o time joga mal, como tem sempre jogado mal ultimamente, e ele é demitido. E aí assim, cara, tem essa estatística aqui bem interessante, ó, técnicos que foram demitidos na primeira rodada do Brasileirão: Mano Menezes agora, 2025. Antônio Oliveira, no Coritiba, em 2023. Alberto Valentim 2 vezes. Quem lembra de Alberto Valentim, hein? E falando em Cuiabá, como eu disse, ó, primeira rodada, demitido do Cuiabá no Brasileirão 2021. E primeira rodada, demitido do Atlético Paranaense no Brasileirão 2022. Aí tivemos aqui o Marquinhos Santos, demitido do América Mineiro na primeira rodada do Brasileirão 2022 também. Brasileirão 2022. E o Péricles Chamusca, demitido na primeira rodada do Brasileirão 2005 pelo Goiás. Cara, é muito doido isso, né, cara? Tipo, não foram tantas vezes assim, mas você levando em conta o quão bizarro é um treinador cair na primeira rodada do Campeonato Nacional, são muitas vezes, né, cara? Mas é a cara do futebol brasileiro isso. E aí, sobre essa demissão do Mano, cara, existem duas possibilidades. Primeiro, os caras já queriam demitir ele e só estavam esperando a estreia ruim no Brasileirão, o que eu acho que seria grotesco. Porque assim, irmão, perdeu o Carioca pro Flamengo. Cara, usasse a derrota no Carioca como desculpa e demitisse ele. Qual era a dificuldade? Não tinha dificuldade nenhuma, ninguém ia achar estranho. Então, beleza. Essa é uma possibilidade que pra mim não faz sentido. Seria absurda. Muito estúpida pra profissionais fazerem. A segunda possibilidade é que o Mano caiu porque o Dorival caiu. Vocês estão entendendo onde é que eu tô querendo chegar? O Dorival foi demitido agora, essa semana. Daí, os caras do Fluminense pensaram, putz, cara, o Dorival tá livre no mercado. E agora? Aí viram que a estreia do Fluminense foi uma merda, aproveitou que a estreia do Fluminense foi uma merda, usou de desculpa pra tirar o Dorival, o Mano. E aí agora, sem o Mano, eles podem ir atrás do Dorival, né? Inclusive eu já vi algumas informações aí de que o Fluminense já estaria entrando em contato com o Dorival.
O que, na minha opinião, até faz sentido, se for o caso. Se eles, cara, se eles conseguirem trazer o Dorival, beleza. Eu acho que passa batido essa doideira aqui de demitir treinador na primeira rodada. Eu acho que passa. Porque assim, vamos combinar uma coisa, rapaziada. O Dorival Júnior fez um péssimo trabalho na seleção brasileira, beleza? Fez um péssimo trabalho na seleção brasileira. Dito isso, pro futebol brasileiro, ele é um ótimo treinador. Ele é um ótimo treinador. Pro futebol brasileiro, o Dorival Júnior segue sendo um dos melhores treinadores. Além disso, no futebol brasileiro, ele vive uma fase espetacular. Os últimos 3 trabalhos dele foram muito bons, né? No Ceará, daí ele sai do Ceará, vem pro Flamengo, faz um trabalho incrível no Flamengo, campeão da Libertadores, Copa do Brasil. E depois São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Então, assim, no futebol brasileiro, o Dorival tá numa fase muito boa. E assim, a gente tá falando de um cara que acabou de sair da seleção. Foi demitido, mas acabou de sair da seleção. Então é um cara que tá em alta. Eu acho, cara, que vai ter uma disputa pelo Dorival. Porque assim, eu não sei se o Zubeldia passa dessa semana agora. Eu não sei se passa. Eu não sei o que é que tá na cabeça do Dorival. Se ele tá pensando, não, eu quero voltar pro São Paulo, então eu vou esperar o Zubeldia cair no São Paulo. Coisa que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Né? Inclusive, tem partes da imprensa que cravam que a diretoria do São Paulo já decidiu demitir o Zubeldia, só tá esperando o momento. O que eu acho doideira, porque já teve vários momentos aí possíveis, mas enfim. Né? Então, se o Dorival tiver na cabeça dele pensando, não, eu quero voltar pro São Paulo, então eu vou esperar o Zubeldia cair. Aí ele vai rechaçar o Fluminense. Mas se ele tiver na cabeça dele, não, eu quero fazer um trabalho diferente e tal, o Dorival Júnior já teve passagem pelo Fluminense, se eu não me engano, mas faz tempo. Talvez ele queira agora voltar pro Fluminense. Também tem a possibilidade do Fernando Diniz, mas sei lá, cara. Pô, o Fernando Diniz ele já teve 2 passagens pelo Fluminense. Né? A segunda foi muito bem sucedida com o título da Libertadores, mas acabou muito mal. Né? Foi muito por causa dele que o Fluminense quase caiu ano passado. Então, sei lá. E assim, ele também veio de um trabalho muito ruim no Cruzeiro. Então não sei se faz muito sentido pro Fluminense tentar uma terceira passagem do Fernando Diniz. Eu acho que faz muito mais sentido ir atrás do Dorival. E como plano B, provavelmente como plano B, é o Renato Gaúcho. É o Renato Gaúcho com plano B. Eu acho que o Dorival seria uma opção bem melhor. Mas se ele não vier, cara, não vou ficar surpreso do Renato Gaúcho aparecer no Flu. Porque assim, já tem uma parada que ajuda muito, né? Já contribui muito, que é o fato do Fluminense ser do Rio de Janeiro. E assim, irmão, você oferecer um trabalho pro Renato Gaúcho no Rio de Janeiro, já é meio caminho andado, tá ligado? Já é meio caminho andado. Então também é uma forte possibilidade aí do Renato Gaúcho ser o próximo treinador do Fluminense.